Amós e então Obadias, o menor livro dos profetas menores, um capítulo apenas, 21 versículos. Nós vamos ler a partir do versículo de número 1, que diz assim: Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Ouvimos uma mensagem do Senhor e foi enviado um mensageiro por entre as nações para dizer: levantai-vos, levantai-vos, lutemos contra Edom. Eu te farei pequeno entre as nações, serás muito desprezado. A arrogância do teu coração te enganou. Ó tu que habitas nas fendas do penhasco, na tua alta morada, que dizes no coração: quem poderá me derrubar na terra? Embora subas ao alto como águia e ponhas o teu ninho entre as estrelas, te derrubarei dali, diz o Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pela tua igreja. Obrigado porque é o Senhor que nos traz hoje aqui. Mais uma vez, pedimos que o Senhor abençoe este ajuntamento santo, com a tua presença, com a tua bênção e também agora com a tua palavra, semeada em cada coração. Que esta palavra encontre lugar e produza um fruto de vida e de salvação, em nome de Jesus. Amém. Amém. O que é uma calamidade? Uma calamidade. Calamidade pode ser sinônimo de ruína, pode ser sinônimo de desastre, pode ser sinônimo de desgraça. Ou seja, a calamidade é o dia mau, que tira da ordem aquilo que estava em ordem e leva à confusão. E foi com essa palavra calamidade que alguns definiram que aconteceu essa semana lá em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Você deve ter acompanhado, devido às muitas chuvas, às enchentes, houve um grande deslizamento e já é mais de uma centena de mortes contadas devido a tudo que aconteceu ali. Uma calamidade. Os habitantes, a população de Petrópolis viveu um dia e está vivendo dias de calamidade. Mas não é só lá. Hoje, a existência de calamidade ou a possibilidade de. A imprensa internacional também tem se voltado, o mundo tem olhado agora com atenção para os movimentos da Rússia e a iminente ameaça de invasão na Ucrânia. Ontem, sábado, foram testados mísseis nucleares, embora se haja aí uma dúvida se foi apenas uma demonstração de poder ou há outras intenções. Verdade, irmãos, é que calamidade, dias de calamidade, ou ameaças de calamidade, fazem parte da história da humanidade desde a queda. E esse livro de Obadias vai relatar um dia de calamidade para o povo de Judá. Você sabe que Judá foi o que restou da nação de Israel, porque a nação do norte, que fazia parte de Israel, já tinha ido para o cativeiro, mas sobrou ainda a parte do sul,
formada por duas tribos, Judá e Benjamim. Mas acontece que lá para o ano 586 a.C., subiu o império da Babilônia, e invadiu Judá, que aliás já tinha sido profetizado esse dia por profetas como Jeremias. Foi profetizado. Devido à desobediência da nação para com Deus, não é necessariamente que Deus tenha pesado a mão. Pior, Deus chega uma hora que tira a mão. Como eu costumo dizer, o pior que pode acontecer não é Deus pesar a mão sobre nós, porque enquanto Ele pesa a mão, é porque Ele ainda está insistindo. Acorde, se arrependa, volte para o caminho de onde você saiu, volte. Mas chega uma hora que Deus é cavalheiro, e Ele diz, bom, eu não queria esse caminho para você, mas já que você insiste. Então Deus retira a sua mão, e quando Deus retira a sua mão, os inimigos vêm. E não há proteção. E foi o que aconteceu. Judá foi invadida, os muros foram queimados, o templo, que a população dizia, isso nunca acontecerá contra nós, porque o Senhor está conosco. Olha aí o seu templo, o templo foi destruído. As casas foram queimadas, e a maioria da população que não foi morta foi levada para o cativeiro. Era como se uma grande nação invadisse onde moramos e depois nos leva para ir trabalhar nas lavouras, mais ou menos assim, em outro canto do mundo. Então foi um dia de calamidade, mas o interessante é que o Obadias não foca nesse dia de calamidade necessariamente, ele vai focar na atitude que uma nação vizinha, chamada Edom, vai ter para com esse dia de calamidade do seu vizinho, Judá. Porque esses de Edom, quando olham as notícias, ou melhor, quando olharam, porque eles moravam nas montanhas, e Judá embaixo, quando eles viram a invasão do inimigo nas terras de Judá, eles não apenas festejaram, mas se aliaram aos seus inimigos, fazendo com que o dia de calamidade de Judá fosse ainda maior. E o que é pior é que estas duas nações, Edom e Judá, eram nações irmãs. Porque vieram, na verdade, de dois irmãos gêmeos. Dois irmãos de sangue. Esaú e Jacó. Edom veio de Esaú, e Judá, antigo Israel, veio de Jacó. Dois irmãos que diz a Bíblia lá no Gênesis, que já lutavam entre si desde o ventre. A mãe deles, a Rebeca, ficou grávida e sentia uma luta dentro dela. E perguntou a Deus, por que acontece isso comigo? Ao que Deus respondeu, porque tem duas nações dentro de você. De cada uma dessas crianças vai surgir uma nação, uma será mais forte que a outra, mas a menor dominará sobre a maior. E aí as crianças nascem. Primeiro Esaú, que foi chamado Esaú porque era ou peludo ou vermelho, que significa também Edom, mas agarrado ao seu calcanhar, como que querendo passar à frente, Jacó. Por isso o nome de trapaceiro. Porque na cultura da época, nascer primeiro tinha muita vantagem. Você recebia a maior porção de herança. Era o direito de primogenitura. Era o direito de ser chefe da família quando o pai morresse.
e por meio de quem viria também o Messias prometido. Mas parece que Esaú nunca deu muito valor a esse direito de primogenitura, tanto é que vende o seu direito de primogenitura ao seu irmão Jacó, quando já adulto, chegando de uma caça que não havia pego nada, diz: eu estou morrendo de fome, o que vai me adiantar esse direito de primogenitura? E vende então o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Assim é o pecado, a pessoa troca tudo, ou muito, por nada. Ou por muito pouco. Por um atendimento de uma necessidade momentânea. Eu vou morrer de fome. Vai nada. Então ele despreza o direito de primogenitura. Agora, a história corre, e o pior é que, se aproveitando da quase cegueira, as vistas fracas do pai, quando o pai estava para morrer, ele ia dar então a bênção para o filho mais velho, que significava dons, bênçãos do céu. E aí o pai Isaac fala para o seu filho Edom ou Esaú ir fazer a caça, que quando voltasse, lhe prepararia um guisado e o pai lhe daria a bênção. A mãe ouve a Rebeca e fala para o filho Jacó: olha, o seu pai vai dar a bênção. Corre lá que eu te ajudo. Não, mas vai perceber que não sou eu, porque eu sou liso, o Esaú é peludo. Aí uma trama toda. Se pega lá pelos de animais e coloca sobre o filho, e uma roupa do irmão para ter o perfume do irmão. E aí o Jacó se achega com um guisado que a mãe preparou diante de Isaac, se fazendo de Esaú. O pai meio que percebe, mas não enxerga direito, manda se aproximar, não, mas o cheiro é de Esaú. E dá a bênção que era de Esaú para Jacó. Assim que Jacó sai, o Esaú chega. Está vendo? Você acha que novela boa é da Globo? Vai ver a Bíblia para você ver. Chega na hora o Esaú, prepara o prato, traz para o pai. E o pai: quem é você? Tremendo já. Não, eu sou Esaú, seu filho. Então quem é que veio antes e tomou a bênção que era tua? Foi o seu irmão Jacó. Quando o Esaú ouve, ele jura de morte o Jacó. Não é à toa que se chama Jacó. Já me enganou uma vez. Enganou nada, vendeu porque quis. Mas a gente sempre arruma um culpado. E agora me enganou a segunda. Então jura de morte. O Jacó tem que sair fugido. Atravessa um deserto, vai cair na casa lá do seu tio Labão, onde ele encontra o amor da sua vida, a Raquel. Aí tem toda lá uma trama, quem enganava é enganado, porque o Jacó agora é enganado por Labão, e ele acaba ficando no final com 2 esposas, a Raquel e a Lia, de onde nascem 12 filhos. E aí então o tempo passa, e para resumir a história, um dia os 2 irmãos se encontram no deserto, numa das cenas que certamente é uma das cenas mais lindas da Bíblia, porque os irmãos se abraçam, choram e se reconciliam. Se um dia você puder, leia. O Jacó vai se dirigindo a Esaú e se ajoelha 7 vezes, como sinal de reverência, porque tinha medo que o seu irmão iria cumprir a promessa de matá-lo. E o Esaú, em vez disso, o agarra no pescoço e beija o irmão e choram juntos. Uma das cenas mais lindas. Mas de Jacó surge uma descendência daqueles 12 filhos, que acaba formando uma nação, a nação de Israel, porque agora Jacó já não se chama mais Jacó, ele teve um encontro com Deus, Deus lhe tocou no nervo, para que ele nunca mais quisesse resolver os problemas dele fugindo, porque ele aprontava e fugia. Não, agora você não vai mais fugir, você vai resolver as coisas como tem que resolver. Então não tinha como fugir de Esaú.
E aí ele se torna não mais o Jacó, mas Israel, príncipe de Deus. Então, desse Israel, que antes era Jacó, desses 12 filhos, 12 tribos, uma nação, que vai habitar a terra de Canaã, a terra prometida. Mas dos filhos de Edom, de Esaú, também surge uma nação que vai morar do lado, nos penhascos, nas montanhas. E essas duas nações irmãs, estas duas descendências, conta a Bíblia que elas vivem em conflito. Tem muitas histórias de hostilidade entre as duas, porque, embora os irmãos tenham, teoricamente, se perdoado, e de fato eu acredito que houve perdão, mas a história do passado continuava fazendo eco. De geração a geração, de geração a geração. E aquela história toda sempre vinha à tona. Conhece famílias que são assim? Mas você já não disse que perdoou? Mas tal e tal. E fica lá desenterrando as coisas. E aí volta o conflito. Aí volta a guerra. Uma coisa que parecia já estava resolvida. Então, a gente tem que aprender a deixar os cachorros enterrados. E aí, o ápice desses conflitos é isso que o Obadias aqui denuncia. Porque, como eu disse, no dia do infortúnio de Judá, o pessoal de Edom ficou lá festejando. E essa atitude de Edom para com essa nação irmã, Judá, não ficou desapercebida por Deus, porque Deus estava permitindo o juízo para com Judá. Mas a atitude que Edom teve para com o dia de calamidade de Judá, trouxe juízo para Edom mesmo. Como o Senhor vai dizer aqui no versículo de número 10. Ficarás coberto de vergonha por causa da violência feita a teu irmão Jacó, e serás exterminado para sempre. Então, se Deus se importa, e se importa muito, com a postura, a atitude que nós temos diante da desgraça dos outros, diante do dia de calamidade do vizinho, a pergunta que fica, precisamos responder hoje é: qual é a postura? Qual é a atitude que Deus espera de nós diante das calamidades da vida? Porque elas já aconteceram, elas acontecem, e até o final da história humana elas vão continuar acontecendo. Quais são as atitudes que Deus espera de nós? Então, primeiro, dia de calamidade não é dia de alegria. Dia de calamidade é dia de tristeza, não é dia de festa. É dia de luto, não é dia de celebração, porque senão é se alegrar com a desgraça dos outros. E é exatamente o que aconteceu, como você vai ler aí no versículo de número 12, mas não devias olhar com prazer o dia da desgraça de teu irmão, nem te alegrar com a ruína do povo de Judá, nem falar com arrogância no dia da tribulação, porque eles ficaram lá em cima, nas suas montanhas, olhando o que estava acontecendo lá embaixo e festejando, e se alegrando, e fazendo festa,
E comentando, se tivesse celular na época, iam ficar fazendo filmes, gravando, para depois postar no Facebook, no YouTube, mandar para o grupo de WhatsApp. Conhece gente assim? Já viu filme assim? Você olha e você pergunta, mas por que esse fulano, em vez de ficar filmando, não largou essa câmera e foi ajudar? Que sadismo é esse? Me lembro às vezes de o trânsito parado, andando assim, devagarzinho, você se perguntando por quê? Por quê? Porque tinha acontecido um acidente na estrada e todo mundo que passa quer dar uma paradinha para olhar. Mas vai sair para ajudar? Então está olhando o quê? É um prazer de ver a desgraça? Então, antes da gente olhar para as calamidades, a gente tem que fazer essa pergunta ao coração. Eu estou olhando por quê? Eu estou olhando porque eu vou orar? Ou só para ter o que comentar depois? Eu estou filmando para ajudar de alguma forma? Ou é só para ter o gosto de postar e falar que fui eu que postei? Eu estou olhando porque eu vou chorar junto? Ou porque a Bíblia diz para a gente chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram, não o contrário. Então, se não é para chorar, se não é para ajudar, se não é para orar, é para o quê? Porque Deus vê. E Deus considera, como foi aqui o caso. Então é para chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Não chorar pelos que se alegram e se alegrar pelos que choram. Segundo, irmãos, dia de calamidade não é dia de soberba, é dia de humilhação, de humildade. Porque às vezes as pessoas, ou nós mesmos, podemos ter assim um sentimento de que isso nunca vai acontecer comigo. Isso aí acontece na casa do vizinho, não na minha. E o que fazia esse povo de Edom ter essa atitude de arrogância, essa atitude de orgulho, era a posição geográfica privilegiada que eles possuíam. Eles entendiam que, devido a morarem nos penhascos, eles tinham uma posição militar estratégica muito avantajada, e tinham mesmo. Uma invasão ali só era possível se houvesse, assim, uma traição no próprio povo. Mas um outro povo conseguir invadir aqueles caminhos estreitos, lá no alto, era praticamente impossível. Por isso que eles se arrogavam. Por isso que eles, como diz aí o texto, alargavam a boca. Ou talvez numa expressão mais nossa, falavam de boca cheia, da desgraça do outro. Eles só se esqueceram de uma coisa, que embora eles morassem acima dos povos ao redor, que lhes dava uma posição privilegiada, tinha alguém que ainda morava acima. E esse alguém acima disse assim no versículo de número 3: a arrogância do teu coração te enganou.
Ó tu que habitas nas fendas do penhasco, na tua alta morada que dizes no coração, quem poderá me derrubar na terra? Você já teve essa sensação que nunca algo poderia acontecer? Versículo 4, embora subas ao alto como águia e ponhas o teu ninho entre as estrelas, te derrubarei dali, diz o Senhor. Então essa consciência de por mais que a gente, entre aspas, ocupe um lugar, entre aspas, alto na vida, de que ainda assim tem alguém acima de nós, deve nos levar assim ao comedimento em relação a como tratamos aqueles que julgamos habitarem no andar de baixo. Seja por qual razão. Porque parece que basta o outro ter uma coisa que não se tem para invejar. E basta a gente ter uma coisa que o outro não tem para se orgulhar. Então, por que esse comedimento? Primeiro, porque é bíblico. O Paulo vai dizer assim aos senhores de escravos da sua época. Efésios 6:9, vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando de ameaçá-los e sabendo que o Senhor, que é Senhor tanto deles quanto vosso, está no céu e não faz diferença entre as pessoas. Segundo, porque o mundo dá voltas. Hoje quem está embaixo, amanhã está em cima. Hoje quem está em cima, amanhã pode estar embaixo. Por isso, muito comedimento. É igual a história lá daquele piloto, que era um piloto de guerra e um dia foi abatido, e ele pulou de paraquedas e teve a vida salva. Ficou cativo um tempo, mas depois foi liberto. E muitos anos depois, num restaurante, uma pessoa chega para ele e diz: e aí, aquele dia lá que você foi abatido, o paraquedas abriu bem? Oh, claro, porque se não tivesse aberto, eu não estava vivo aqui hoje. E aí ele se lembrou de quem era aquela pessoa que lhe perguntava. Um assistente que arrumava suas coisas antes do voo, mas por ele ser piloto, se achava tanto que nem sequer o cumprimentava. Então, muito cuidado com a forma como tratamos aqueles que julgamos e olhamos de cima para baixo. Porque a Bíblia diz que o Senhor abate e também exalta. Exalta, mas também abate. Ele é o que levanta ou derruba, derruba, mas também levanta. Terceiro, irmãos, dia de calamidade não é dia de se aproveitar, é dia de ajudar. Você não fica triste quando você ouve uma notícia do tipo: olha, caiu um caminhão na estrada. E as pessoas, em vez de ajudarem, vão saquear o caminhão. Que ser humano se tornou esse? Me diga, que ser humano? Teve uma calamidade em tal cidade e teve um grupo lá que aproveitou para saquear as lojas. Que espírito é esse? Então, se usa uma oportunidade que era para fazer o bem, para fazer o mal, foi exatamente aqui o caso, porque esses edomitas,
eles poderiam ter acolhido os que fugiam lá de Judá, na invasão, em suas portas, mas ao contrário, invadiram as suas portas, se aproveitando da situação. Poderiam tê-los acolhidos e compartilhado dos seus bens, pão, água, mas roubaram, saquearam os seus bens. Quando o exército foi embora, ficaram lá as casas abandonadas, foram se aproveitar e saquear. Poderiam ter escondido aqueles que escapavam, mas diz que eles ficavam nas encruzilhadas, capturando quem escapava para entregar. E sabe por que agiram dessa forma? Lá Isaías vai dizer, porque Edom guardou um ódio eterno no coração. Guardou um ódio no seu coração de tal forma que enxergou o dia da solidariedade como o dia da desforra, o dia da vingança, o dia do finalmente chegou o meu dia. Não. E aí sabe qual foi o problema? É que aquilo que eles fizeram de mal, voltou para eles. Versículo 15. O dia do Senhor está perto, sobre todas as nações, não é só sobre uma. Como fizeste, assim se fará contigo, o teu feito voltará sobre ti. Eu sempre achava que essa coisa era coisa de ideia popular, mas está falando aqui. Mas não é assim, toma lá da cá. É nada mais, nada menos do que a colheita segundo a semeadura. Se você fizer o mal, ainda que seja em resposta a um outro mal sofrido, uma hora você vai colher o quê? Aquilo que plantou. É por isso que Jesus fala uma coisa que pouca gente entende. Quando ele fala assim, olha, se alguém te ferir na face, dá outra, aí você ouve, Jesus quer que eu me faça de bobo? Não é nada disso. O que ele está dizendo é o seguinte, olha, para você, é melhor você sofrer o mal 2 vezes do que fazer o mal uma. Porque o mal é destrutivo para quem o recebe, mas duplamente, triplamente, infinitamente mais destrutivo para quem o pratica. Então não faça, porque você vai estar fazendo mal, é para você. Então não é para ser bobo, é para você ser sábio. Para você não andar no caminho da destruição, mas da vida. Por isso a Bíblia dá 2 conselhos a respeito disso, que eu e você deveríamos guardar. Primeiro, Salmo 37, 8. Deixa a ira e abandona o furor. Não te aborreças, pois isso só lhe trará o mal. Não, mas isso não vai ficar assim. Assim para quem? Você só vai fazer o mal para você mesmo. Deixa a ira. Abandona o furor. Deixa isso para lá. Não te aborreças, pois isso só lhe trará o mal. Vai te fazer mal guardar o mal. E Romanos 12, 17 e 21, a ninguém devolvei mal por mal. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Não se deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Porque Deus vai recompensar você. A Bíblia diz que Deus olha do céu para recompensar cada um segundo a sua obra, seja o bem,
seja o mal. Então faça o bem, que vai te vir bem. Pare de fazer o mal, para que pare de vir mal. Uma hora a colheita vem. Então não se canse de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não desanimarmos. Não desanime de fazer o bem. Ah, não aguento mais. Opa, não, continua. Deus te recompensa. E finalmente, irmãos, dia de calamidade não precisa ser dia de desesperança, se entregar ao desespero, mas pode e deve ser dia de esperança, mesmo assim, em Deus. Porque Deus não apenas se indigna daqueles que se alegram da calamidade, mas é um Deus também que se compadece daqueles que sofrem da calamidade. Então, você sabe que, embora a profecia seja contra Edom, mas o livro, a mensagem, foi dirigido a Judá. Embora a profecia seja contra quem se alegrou da calamidade, a mensagem foi dirigida para quem a sofreu. E provavelmente esse povo que recebeu a mensagem, já no cativeiro, ouviu a promessa de Deus a estes, no versículo de número 17. Mas haverá livramento no monte de Sião, e ele será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas heranças. Ou seja, Deus tornaria o mal em bem, porque chega um dia, que Deus reivindica o seu povo, e não para mal, mas para lhe fazer o bem. Diante, inclusive, daqueles que lhe fizeram mal, de modo que esses que recebem o bem do Senhor ficam como fogo e labareda diante da palha. Então, no dia do seu infortúnio, posso te dar uma dica? Não fica assim esperando que Deus vai fazer se dar mal quem te fez o mal, porque Deus tem uma coisa muito melhor para fazer. Tornar o mal que fizeram contra você em um bem maior para você. Não vai ser melhor para você? Lembra o que disse José, que havia sido vendido pelos irmãos como escravo? Quando encontrou com eles, agora Deus já o havia colocado como vice-governador do Egito. O José disse assim: olha, na verdade vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que haja grande salvação nesse dia, como se vê. Por isso, não se atemorizem no coração. Não estou no lugar de Deus. Eu vou cuidar de vocês e dos seus filhinhos. É isso. Então, no dia da sua angústia, não se revolte contra Deus. Se volte para Ele. Ele não é o problema, é a solução. A Bíblia diz que não pisa, não esmaga a cana quebrada, nem apaga o pavio que fumega. Mas como diz Ele mesmo, em Isaías 57:15, num alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Então não se revolte contra o Senhor, se volte para o Senhor, porque Ele vai te tomar pela mão e te conduzir num caminho de restauração.
Ele não pisa naquele que já está quebrado. E não apaga o pavio que fumega. Tem uma expressão que o Obadias usa muito, que é a expressão o dia do Senhor, que pode ser tanto um dia de juízo na história, como pode ser também um tipo para o dia de juízo ou do juízo no final da história. O dia em que Deus tem um acerto final com o mal. E não apenas isso, o dia em que Deus vai colocar um ponto final em todo o mal. Vai varrer o mal da terra. Então, no dia da calamidade, você pode olhar e dizer o seguinte: isso daí, olha, pode ser o começo ou o meio da história, mas não é o final ainda. Porque o final, Deus já revelou lá em Apocalipse 21, 4 e 7. Ele lhes enxugará, o Senhor, dos olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Aquele que vencer, herdará essas coisas. E eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Que assim seja. E que Deus nos abençoe. Amém. Amém.